A maior tragédia da vida não é a morte. Apesar da morte ser algo que mais temos medo, tudo nos leva de encontro a ela. O açúcar exagerado, o sal em exagero, a gordura em exagero e uma série de outras coisas que a gente faz que é muito mal e nociva à nossa saúde. O relacionamento, quando ele é errado, ele nos leva à morte, às vezes emocional. Muitas das vezes as frustrações que temos na eclésia, na igreja, nos levam à morte espiritual. Isso vem às vezes da fofoca, da inveja e uma série de outras coisas. Mas eu continuo a dizer que a maior tragédia da vida não é a morte. Porque se a morte fosse a maior tragédia da vida, Jesus não teria ressuscitado ao terceiro dia. Se a morte fosse o fim de todas as coisas, não haveria por que existir a fé, porque a fé é o que me traz esperança. Então eu espero algo na minha vida que é bom, que é maravilhoso e que vai me dar resultados assim esplendorosos. E eu continuo a dizer, a maior tragédia da vida não é a morte. Porque essa semana nasceu a minha segunda neta, é vida, é alegria para a família. Mas na semana passada faleceu uma mãe de uma irmã da nossa igreja e que ela foi criada junto com meus pais. É a morte. Bem, morre-se uns, chegam-se outros, e esse é o ciclo da vida, e eu continuo a dizer, a morte não é a maior tragédia do mundo. Existem tragédias que são horripilantes, que só de lembrar a gente sofre pela lembrança, como por exemplo a 2011 aqui na nossa cidade. Como por exemplo, há alguns anos atrás em Petrópolis. Como por exemplo, no início desse ano de 2024, em todo o estado do Rio Grande do Sul, entre outras tragédias que a gente presenciou Brasil afora, mundo afora. Mas eu ainda continuo a dizer que a morte ainda não é a maior tragédia da vida. Na verdade, a morte ela é um salário. A morte é um salário para alguns pecadores, porque o salário do pecado é a morte. Mas ainda assim, o salário do pecado sendo a morte, Paulo não diz ali que é uma morte natural, de perder a vida no sentido natural, apesar de que dependendo do pecado você perde a vida natural. Mas fala de morte espiritual, fala de morte emocional, fala de morte familiar, fala de morte social, no qual a gente não consegue mais se relacionar com pessoas. Mas a maior tragédia do mundo ainda não é a morte. Talvez na sua curiosidade está pensando, pastor, qual é a maior tragédia da vida se não é a morte? Se não é a doença, se não é um câncer terminal, se não é o fim de um casamento, sei lá, de 20 e poucos anos, se não é a morte de um filho, de uma filha, se não é a morte de um cônjuge, se não é a falência de uma igreja, o que pode ser pior do que a morte? Uma vida sem propósito. Sim, exatamente o que você acabou de ouvir. Existe uma tragédia pior do que a morte. É ter uma vida sem propósito. É ter uma vida sem saber do que você vai fazer desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Eu não estou falando você que sai de manhã para trabalhar porque sabe que tem que trabalhar para cuidar da família. Eu estou dizendo você que sabe que quando acorda, renova-se a esperança, as misericórdias do Senhor, como está escrito em Salmo, e você está pronto, apto para viver um dia, para abençoar pessoas, para fazer diferenças positivas na vida das pessoas. Quem tem um propósito sabe exatamente o que fazer quando ele chega e quando sai. Quem tem uma vida cheia de propósito, ele sabe o que fazer quando se arruma em casa para ir ao culto celebrar ao Senhor. Quem tem uma vida de propósito ou com propósito, ele sabe que Deus o encheu de dom para vencer todo um dia abençoando pessoas e sendo abençoado ao final do dia. Quem não tem uma vida de propósito, simplesmente acorda, vive e atrapalha. Quem não tem uma vida de propósito, prefere a fofoca.
Quem não tem uma vida de propósito prefere a mentira, a implicância, a arrogância, a petulância. Quem não tem uma vida de propósito, vê as pessoas na igreja adorando, levantando as suas mãos, erguendo ao Senhor as suas adorações, e ela fica sentada no banco, triste. Quem não tem uma vida de propósito, dá glória a Deus quando vê um amigo chegar na igreja e que ele disse que ele era homem de Deus ou que ela era mulher de Deus. Então, para não ficar chato, ela começa a dar suas glórias a Deus, ele começa a dar suas glórias a Deus, mas dentro de si não há um propósito naquilo. A maior tragédia do mundo, da vida, não é a morte. A maior tragédia é ter uma vida sem propósito. Não estou dizendo sem chamado, sem ministério, sem propósito. E eu te faço uma pergunta muito séria. Você nasceu. Qual é o propósito da sua vida? O que é que você está fazendo aqui na Terra? Pense nisso, porque a palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, para que Ele venha satisfazer os desejos do teu coração. Bom, se Ele vai satisfazer os desejos do meu coração, como está no Salmo 37, eu entregando a Ele os meus caminhos, se eu entrego a Ele os meus caminhos, Ele apresenta um propósito para esse caminho. Ele direciona a minha vida nesse caminho. E aí, aquilo que eu desejo, Ele vai completando e vai me alimentando e vai liberando sobre a minha vida. O grande problema é que quem não tem propósito só quer viver os desejos do seu coração, que a Bíblia diz que é enganoso. Confia no Senhor. Entregue teu caminho ao Senhor e viva uma vida de propósito. Se você tem um propósito e entende que Deus chamou você, pode vir a arrogância, pode vir a fofoca, pode vir a implicância. Os males vão vir para cima da gente com toda a força para tentar nos abater e vão conseguir, em algumas vezes, nos desanimar, viu? Em algumas vezes vão trazer tristeza, vão trazer contrito no nosso coração, vamos chorar de madrugada, vamos pedir, pelo amor de Deus, para o Senhor nos livrar daquela luta, daquela dor. Mas quando a gente olha para o propósito e lembra para o que Deus chamou a gente automaticamente se levanta, se energiza no Senhor e segue a vida. Que Deus abençoe muito a nossa semana, a minha e também a sua. E pense nisso, existe uma tragédia maior do que a morte. É uma vida de propósito, ou melhor, uma vida sem propósito. Que o seu propósito encontre a direção do Senhor. Que o propósito do Senhor encontre a sua vida. E juntos caminhemos para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe.